Cuidado ao estocar e manejar suas chapas de MDF. Elas também irão empenar e você poderá perdê-las se não tiver um sistema de ancoragem que mantenha elas retas, como esse. Você pode comprar um sarrafo de 30, de 20, de 15. Eu, no caso, estou usando 10. Porque eu quero que ela fique assim. Quanto mais inclinado você quiser, maior a largura desse sarrafo. Que a gente vai começar a cortar daqui, ó, até lá. Então, a inclinação que vai ter, no caso, utilizando um de 10 centímetros, é essa aqui, ó. Essa daqui tem 3 metros. Então, a primeira coisa que você vai fazer é descobrir o tamanho do seu pé direito. Esse aqui tá com 2,72. Então, eu vou fazer ele com 2,70. Então eu vou cortar com 2,70. Então eu vou cortar ele aqui, ó. Agora, para fazer esse risco correto, eu vou pegar o meu esquadro. Aqui eu tenho um parafuso que eu solto e regulo. Feito isso, eu vou estar cortando essa madeira. A segunda parte é você marcar o início aqui e o final. E aí você vai precisar de o quê? De uma outra madeira que a gente precisa fazer uma marca diagonal desses pedaços até aqui. Então aqui, ó, bem nesse ponto é o centro dessa peça. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa régua, vou colocar ela aqui, ó, bem no centro, e vou colocar ela aqui, ó, bem na ponta, e vou passar um risco até lá. A parte aqui vai ser a base. Vou começar a cortar aqui, ó, e vou vindo, ó. Tá vendo como ele vai diminuindo o tamanho e vai parar aqui. Essa outra ripa que sobrar vai ser a base. Venho aqui andando, ó, e esse daqui vai ser o outro lado. Então a junção dessa mais essa vai fazer as chapas ficarem retas. Então isso aqui é uma parede onde eu coloco as minhas peças de MDF. Para eu manter elas retas, não acontecer de empenar, eu tenho que utilizar algum artifício. E qual artifício que eu uso? Hoje eu tenho esses pedaços de sarrafos de 10 de pinos. Eu começo no 10 e venho descendo para o 0. Com isso, faz com que crie uma angulação. Isso possibilita que as chapas elas ficam retas, porém um pouco inclinadas, impossibilitando que elas caiam. Porque se eu deixar ela reta, ela vai cair. Grande parte dos acidentes graves que acontecem em marcenaria, queda dessas chapas ou também corte nas serras. Para evitar que aconteça esse tipo de acidente, eu elaborei esse gabarito e ele traz essas duas funções. Mantém as chapas retas para que não aconteça o empenamento e também mantém ela um pouco inclinada para que ela não tombe para frente. Então, como eu já mencionei, é simples. Você vai utilizar um sarrafo de 10, vai começar a cortar lá com 10, na outra parte com 0. Com isso, você vai ter 2 sarrafos. É só você fazer o seguinte: isso aqui era um sarrafo de 10, ele veio desta forma. Eu comecei com 10 lá e zerei lá em cima. Do outro lado ficou com 10 lá e 0 aqui. Desta forma, se eu soltar uma peça da outra, eu vou ter 2 peças iguais. Então uma eu coloco de um lado e a outra eu viro e coloco do outro. Desta forma eu vou ter 2 réguas iguais, com uma angulação necessária para que as peças não empenem e também elas não caiam. Agora eu vou colocar algumas travessas só para manter elas nesse tamanho que eu vou estabelecer, que é de 50 centímetros. Coloco ela no local e coloco as chapas aqui, que eu vou pegar uma medida para estar cortando as travessas. A medida ideal é aquela que você mais usa. Então, se você normalmente usa chapas de 50, você põe tipo 45. Se você usa chapa de 55, você põe 50. Eu vou usar com 50. Utilize as sobras da sua marcenaria para criar os apoios limitadores que irão proporcionar maior segurança e acabamento aos seus MDFs. Ao fazer cortes em ripas estreitas, cruze as mãos para dar maior apoio e velocidade constante ao processo de corte, evitando que a peça seja pressionada entre a guia fixa e o disco de serra. Uma a uma, vá fixando todas essas travessas nas 2 peças que nós tínhamos cortado anteriormente, utilizando o parafuso de 3,5 por 30 ou 3,5 por 40. Todas elas precisam estar niveladas e o objetivo é manter essas 2 estruturas laterais juntas na mesma medida, trazendo maior sustentação a todas as chapas que vão ficar apoiadas nesse sistema. Comece de cima para baixo, sempre fazendo um pré-furo para facilitar e também para não estourar a chapa de pinos encostada na parede. Faça como se fosse uma escada.
Isso vai evitar que você tenha acidentes e que você perca suas chapas durante o processo de estocagem. No final, você terá uma estrutura como essa, o que irá evitar que acidentes graves, como o que vimos no início do vídeo, sejam evitados. Então agora ela está montada no local que eu preciso. Agora é só colocar as chapas aqui. Os MDFs não vão ficar abaulados e ele não vai cair por conta dessa curvatura. Eu coloquei essas travessas por dois motivos. Primeiro, que eu estabeleço uma medida para ele ficar. Ele não vai escorregar para um lado nem para o outro, está travado. Eu não travo na parede porque realmente não tem necessidade e de repente se você precisa fazer uma manutenção você consegue tirar. E um outro objetivo, vai ficar um espaço entre a primeira aqui e a madeira. Você cria uma corrente de ar aqui dentro que vai melhorar para não dar umidade, coisas do tipo. No chão eu coloco um tapete, sempre coloco as minhas madeiras em cima do tapete. Esses daqui eu não vou colocar uma travessa porque realmente eu não vejo necessidade. Mas se necessário eu coloco uma travessa embaixo também. E aí é finalizar, só colocar as madeiras e pronto. Agora um pedacinho do look maravilhoso do marceneiro para vocês verem que isso aqui não é só glamour não. Lembrando que essa parte fica as sobras de MDF de outros trabalhos e sempre você coloca da maior para menor. Eu aproveito também para estar marcando a tonalidade e também a medida de cada peça. Com isso vai facilitar quando eu tiver que usar cada uma delas. Eu sempre coloco a largura e a altura e também a tonalidade a qual ela representa. Dessa forma, quando eu vou fazer algum trabalho e eu preciso usar alguma tonalidade, consigo ver tranquilamente no meu estoque se eu tenho ou não aquele material. Lembrando que todas as minhas chapas elas ficam dessa forma, como eu mostrei no último vídeo do canal. Eu deixo o mais reto possível, porque senão começa a sofrer empenamento. Desde lá de cima, passando aqui por trás, eu tenho uma madeira, que é o mesmo que acontece aqui, ó. Vem uma madeira aqui, ó, desce e vai até lá embaixo, que é aquilo ali que eu mostrei pra vocês, ó. Acaba lá fininho e ele vem aumentando de tamanho.